Olá, eu sou Gustavo Pepinelli e hoje eu vou falar sobre Números 12. Esse capítulo possui apenas um subtítulo que é Miriam e Arão opõem-se a Moisés. Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés, começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Claramente, o lance da mulher foi só um pretexto, que eles estavam realmente incomodados com o dom profético de Moisés. Só um adendo aqui. Alguns estudiosos dizem que o lance de chamarem ela de etíope, ou cuxita, era uma declaração racial contra Zípora, cuja pele seria mais escura do que a dos israelitas. Mas o texto também poderia estar se referindo a uma outra mulher. Isso acaba não influenciando muito no que vai acontecer no decorrer do capítulo. Por isso que eu só comentei num tom de curiosidade mesmo. De acordo com os meus estudos, o que pode ter despertado esses ciúmes nos irmãos de Moisés é que Zípora pediu a ajuda de Jetro, sogro de Moisés e pai dela, quando ela percebeu que o fardo que seu marido carregava era muito pesado. E Jetro o aconselhou a escolher outros para compartilhar com ele as responsabilidades da liderança. Quando Moisés seguiu esse conselho, sem consultar Miriam e Arão, eles ficaram com inveja e culparam a Zípora. Isso eu li no site Reavivados por Sua Palavra, e fez sentido para mim, por isso eu decidi compartilhar aqui com vocês também. A partir daí, Miriam e Arão começaram a pensar coisas como: será que o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Será que ele não fala através de nós também? E o Senhor ouviu isso. Eu não sei se eles falavam isso diretamente para Moisés, se comentavam isso com ele, mas a Bíblia fala que ele era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Isso está lá no versículo 3. Então, aparentemente, ele ficou sabendo dessa reclamação dos dois, mas não se incomodou muito. Li uma coisa muito bacana também no site Jesus e a Bíblia, que reforça a mudança de caráter de Moisés, que de assassino, agora ele era visto como referência de mansidão. Mas mesmo Moisés não se afetando, Deus ficou bravo com a situação. Então ele mandou que Moisés, Arão e Miriam se dirigissem até a tenda do encontro. E eles foram. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e se colocando à frente da entrada da tenda, chamou Arão e Miriam e falou para eles que quando no meio deles há um profeta do Senhor, a ele o Senhor se revela em visões e em sonhos fala com ele. Mas que com Moisés não é assim. Moisés, que é fiel com toda a sua casa, com Moisés ele fala face a face, claramente, e não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Lá no versículo 8, ele questionou Arão e Miriam: por que não temeram criticar o meu servo Moisés? E aí a ira do Senhor acendeu contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou, Miriam estava leprosa. A Bíblia diz que sua aparência era como a de neve. Daqui a pouco eu vou falar sobre o porquê apenas ela sofreu essa consequência. Arão, percebendo o que estava acontecendo, foi até Moisés e pediu que ele não os castigasse pelo pecado tolo que eles cometeram. Então Moisés pediu ao Senhor que por misericórdia lhe concedesse a cura. Deus então responde a Moisés que se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, ela ficaria envergonhada por 7 dias. Então ela deveria ficar isolada do acampamento por 7 dias e depois seria trazida de volta. O acampamento então não partiu enquanto ela não cumpria essa pena. Depois disso partiram de Hazerote. Provavelmente eu pronunciei errado, mas se escreve dessa forma. E acamparam no deserto de Parã. Ao que tudo indica, ela havia sido curada da lepra imediatamente. E os 7 dias que ela ficou afastada era o tempo de purificação para que ela pudesse retornar. Bom, agora eu vou fazer algumas considerações aqui. A primeira coisa que eu tenho para falar, eu já acabei comentando durante o resumo, que é o lance da mudança de caráter de Moisés. E quando decidimos servir a Cristo, isso é comum de acontecer conosco. Reconhecermos que somos pecadores e com o tempo irmos aperfeiçoando nosso caráter, sendo sempre fiel a Deus e cumprindo as suas ordenanças. Uma coisa que pode surgir à mente é que o próprio Moisés quem escreveu o livro e se intitulava como Homem Muito Manso. Porém, eu li uma explicação bem interessante na Biblioteca Bíblica que diz o seguinte: Hengstenberg, que é um nome também muito difícil, eu vou deixar escrito aqui. Ele foi um acadêmico alemão, professor de teologia do século XIX. Ele sugere que o caráter de Moisés não deve ser medido pelo dos homens comuns. Esse capítulo por si mesmo ensina que o profeta tinha um relacionamento tão íntimo com Deus que podia falar a verdade objetivamente, conforme ela lhe era revelada, mesmo quando se relacionava com sua própria natureza. Agora, uma coisa muito importante que aprendemos com esse capítulo é de não termos inveja de uma autoridade instituída por Deus. Por vezes nos achamos superiores, pensamos que se fosse a gente, agiríamos de forma diferente, ou que Deus fala comigo também, não apenas com ele. Mas o Senhor é enfático quando pergunta o fato de Arão
e Miriam não temerem quando questionaram Moisés. Eles deveriam temer, já que Moisés foi instituído por ele, e que, diferentemente de outros profetas, ele conversava com Moisés face a face, pois ele é fiel ao Senhor em toda a sua casa. Ou seja, pelo menos nessa época, quando a gente não tinha acesso direto ao Pai, as pessoas não poderiam questionar as autoridades que haviam sido levantadas por ele. Mesmo que você esteja frustrado com a sua igreja, com o seu pastor, dizendo que ele é um safado e etc., você tem que ter em mente que essa responsabilidade é de Deus e não sua. Apenas Ele quem julga. E por mais que a gente possa querer que eles paguem aqui na terra pelos pecados que eles cometem, o juízo de Deus está ligado à vida eterna. Então busquem ser mansos como Moisés e procure alguma igreja que você se sinta mais à vontade, caso isso esteja acontecendo com você. Pesquise o seu pastor, é claro, mas veja também se existe mudança na atitude dele. Porque Moisés também nos ensina isso aqui nessa passagem. As pessoas podem mudar sim. Mais uma coisa interessante. Moisés não se importar com o que Arão e Miriam pensavam dele não mudou o fato que Deus julgou a sua causa. Então devemos ter isso sempre vivo em nossa mente. Ele é por nós, o tempo todo. Mesmo depois do que Arão e Miriam pensaram de Moisés, ele intercedeu por ela, para que o Senhor tivesse misericórdia dessa condição que ela havia sido colocada. Isso é uma atitude digna de respeito. A gente tem que aprender muito com essa mansidão de Moisés. É muito comum alimentarmos ódio e remorso com as pessoas que desejam mal para nós, e ele nos mostrou uma linda atitude de compaixão aqui. Mais um ponto que eu tenho para comentar é com relação ao fato dos irmãos cultivarem uma inveja de Moisés e não buscarem resolver essa questão que eles tinham, mas buscaram tentar afetar Moisés de alguma forma. Se você estiver enfrentando algum tipo de situação como essa, sentindo algum tipo de inveja, busque refletir sobre a real questão. Ao invés de atacar alguém para tentar minimizá-lo ou engrandecer a si mesmo, procure resolver esses pontos internamente, para não tomar nenhuma atitude impensada como eles fizeram. E analise também caso você esteja sendo atacado de alguma forma, por alguém que não soube trabalhar essas questões internamente e tentou te diminuir. Lembre-se que essas pessoas podem ter dificuldade de resolver as suas questões e por isso elas decidem te atacar. É mais rápido, é mais fácil. Mais uma vez, mansidão. Muitos de vocês devem estar se perguntando, mas por que apenas Miriam sofreu uma consequência? No texto original, o verbo falaram, na verdade ele está no feminino e no singular. Percebemos no texto que de uma forma poética, o nome de Miriam vem antes de Arão, o que indica que Miriam foi a instigadora da crítica contra Moisés. Por isso, ela quem arcou com a consequência. Talvez o fato dela ficar com a pele como neve pode estar relacionado com ela desprezar a pele escura de Zípora. Isso é uma suposição, obviamente. De qualquer forma, já discorremos sobre o quão errados os dois estão e a gente não vai ficar batendo na mesma tecla por mais tempo. O capítulo 12 ele finaliza por aqui e a gente se vê em Números 13.